Boa noite, pessoal. Estamos de volta para mais uma lição do livro de Apocalipse. Hoje, estudando os capítulos 4 e 5, na sequência do nosso estudo. E para isso, abra sua Bíblia lá. Vou precisar de ajuda de alguns. A primeira parte importante desse estudo é a gente contextualizar. O estudo do livro de Apocalipse, quando a gente chega no capítulo 4, ele tem uma interrupção do tema principal ou do tema recorrente. Nós estudamos no capítulo 2 e 3 as cartas às igrejas, os períodos relativos à história do cristianismo, e em particular no capítulo 4 a gente tem uma pausa, e essa pausa nos remete à primeira referência no sentido mais explícito da figura do santuário. A gente já teve uma referência disto no capítulo 1, quando na descrição da divindade, Pai, Filho e Espírito, a gente tinha referências de elementos do santuário, na descrição de Jesus principalmente, mas agora, literalmente, a gente dá um break, a gente para a leitura do livro no sentido da sequência temática, abre-se um hiato e a gente é chamado a observar a sala do trono, a observar o santuário. Dentro deste contexto, observando o santuário, a gente vai olhar para dois aspectos importantes do plano da redenção, dois aspectos importantes do cenário por detrás das cortinas do processo de Apocalipse, que é o que acontece na sala do trono de Deus, enquanto a história humana vai seguindo o seu curso até que a redenção plena aconteça e a volta de Cristo encerre o processo dessa história de pecado em que vivemos e abrindo um novo período, o milênio final, descrito lá no final do livro de Apocalipse, abrindo o milênio de paz que culminará na derrota definitiva do pecado. Posto isso como introdução, vamos ao capítulo 4 para a gente entender que cena é essa que interrompe a nossa visão usual do livro e a partir daí vamos comentando e ampliando um pouco essa percepção. Então, por favor, alguém que puder me ajuda com a leitura do capítulo 4 do livro de Apocalipse e a gente pausa no momento devido para alguns comentários. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 7 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. O quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo e sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Perfeito. Continua no capítulo 5? Até aí. Vamos até aí.
O que é interessante de observar nessa configuração, nessa descrição do capítulo 4? Fica evidente, não é difícil de perceber isso, fica evidente que a gente está observando a sala do trono de Deus. Dentro dessa observação da sala do trono, a gente tem alguns detalhes importantes que começam a vir à tona. Os primeiros detalhes importantes são as figuras que a gente consegue perceber dentro dessa cena. Há elementos ali nesse descricional, nesse processo descricional, há elementos importantes nessa cena que vale a pena a gente observar com calma. O primeiro desses elementos importantes é quem está assentado no trono. A figura deste que está assentado no trono, quando a gente observa a introdução do capítulo 4, ela é evidente. A própria descrição deixa para a gente, de forma inequívoca, que Deus está assentado no trono. O Pai está ali e João é convidado para subir ao céu para observar a sala do trono. Quando ele começa a observar a cena, o que você percebe na cena? Há uma série de figuras interessantes de linguagem no texto, mas uma delas em particular aponta na direção da figura representativa do Espírito Santo, quando diante do trono de Deus você vê aquilo que é semelhante ao que existia no templo terreno, as lâmpadas ou os castiçais acesos ou os 7 Espíritos de Deus, referências análogas ou similares ao candelabro do santuário, que era um símbolo do Espírito Santo. Todo esse contexto, na sala do trono, implica em algo importante que está acontecendo ali. Nós estamos observando a sala do trono em um momento de adoração. E essa adoração é descrita no formato, na cena, na maneira como se comportam os sujeitos que estão naquele lugar. Sejam os da plateia, que estão observando a cena, inclusive João, seja aqueles que estão ao redor do trono de Deus, representados nessa cena por 4 seres viventes, que ficam diante do trono, ao redor do trono, clamando constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. A figura desses seres viventes, que aparece aí, a representação desses seres viventes, também é uma figura evidente de alguns elementos importantes. O primeiro deles é quem são esses. São representados ali como tendo 6 asas, numa atitude de reverência, cobrem os seus pés e o rosto e voam com as outras 2 asas e clamam Santo, Santo, Santo. Esses seres descritos aí são semelhantes aos serafins descritos em outros textos da Bíblia, nessa característica desses anjos com 6 pares de asas. Outra coisa importante é a descrição de que esses seres têm olhos por todos os lados, por dentro e por fora das asas, eles são repletos de olhos. Isso traz uma característica da divindade presente ali no trono, que é a onisciência. Ou seja, Deus vê e sabe todas as coisas. Porém, há uma outra figura importante aparecendo ali, que é esse clamor, Santo, 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 uma exaltação direta ao modelo da divindade, que é usualmente chamado de trindade, ou 3 pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito, e essa estrutura tríplice de Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, mostra ao mesmo tempo a quantidade de pessoas, Pai, o Filho e o Espírito, mas também mostra a unidade da divindade, porque são 3 exclamações para um Deus. Ou seja, embora Deus seja manifesto em 3 pessoas, a figura da divindade, ela é manifesta como unidade, como um Deus. O que significa que, apesar de serem 3 pessoas, não acreditamos em um modelo politeísta. E há uma razão importante para isso. A razão é que, dentro de um desenho politeísta, a gente tem divindades com vontades isoladas, inclusive contraditórias em muitas das estruturas mitológicas que apresentam divindades em modelos politeístas. No caso do cristianismo, acredita-se em um Deus manifesto em 3 pessoas, mas com unidade de pensamento e propósito. Ou seja, o que o Pai pensa, o Filho pensa, o Espírito pensa, no sentido de que, como os 3 enxergam sempre a verdade absoluta ela é una, ela não é particionada.
A verdade particionada é a verdade relativa, a verdade sob perspectiva. Em Deus, isso não existe. Deus não enxerga por perspectiva. Deus não enxerga por parcialidade ou por partes. Deus enxerga tudo. E por isso, Pai, Filho e Espírito enxergam do mesmo jeito, porque enxergam tudo. Pensam e entendem tudo. O resultado disso é que suas manifestações apontam sempre na mesma direção. O que significa que falar com um, falar com o outro ou com o terceiro é como falar com a mesma pessoa, porque compreendem e enxergam as mesmas coisas. E ato aberto, fechando agora, nessa cena que a gente assiste de exaltação ao trono de Deus, esses 4 seres viventes também têm uma outra representação. Esses 4 seres viventes aparecem na cena como com características de animais específicos representados por eles na cena. E essas características desses animais que aparecem na cena apontam para uma das pessoas da divindade que não está na representação primária. A gente tem o Pai assentado no trono, o Espírito de Deus diante do trono, porém, os 4 seres viventes têm características de uma outra pessoa da divindade. E essas características manifestas nesses seres, como o leão, o novilho, a águia, a representação do Filho do Homem, essas figuras são figuras que o Velho Testamento estabelece ou referencia para Cristo, em condições diferentes. A exaltação de Cristo como rei nos sacrifícios dos novilhos ou dos touros, quando um rei era imposto ao trono. A figura da águia sobrevoando a todos nas suas alturas e espreitando ou conhecendo tudo aquilo que acontece, ao mesmo tempo que implica em proteção. A figura do leão como a figura típica de Cristo, chamado de leão da tribo de Judá, essas figuras representam características de Jesus. Porém, há algo na cena que é curioso. Os seres viventes estão lá e são anjos. O Espírito de Deus está representado como castiçal, ou como lâmpadas, ou como tochas acesas ao redor do trono e diante do trono. O Pai está representado como assentado no trono, mas em nenhum momento do capítulo 4 a gente vê Cristo. E isso chama a atenção no capítulo 4. Tem alguém faltando na cena, embora os anjos que estão lá guardem a sua representação. Mas ele em si não aparece na cena. E por isso, essa é uma coisa interessante do capítulo 4. Alguma coisa diferente está acontecendo ali nessa cena, e por isso João é chamado para vir à sala do trono e observar o que está acontecendo ali. Na sequência do capítulo 4, no capítulo 5, a gente tem o restante dessa cena, descrito por João, agora ele fazendo parte realmente da cena, no sentido de interagir com os personagens da cena. Então vamos ao capítulo 5, a gente faz a leitura ali com uma pausa, vamos ler os primeiros versos e eu indico a hora da gente parar, para a gente começar alguns comentários importantes do capítulo 5, dado que o capítulo 4 é o contexto. Entendemos a cena, enxergamos a cena, agora vamos para o capítulo 5 para entender o desenrolar dessa cena. Se alguém puder ajudar com a leitura, os primeiros versos do capítulo 5, por favor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Até aí tá bom. Eu chorava muito. Vamos parando aí, vamos na sequência daqui a pouco. O que acontece então na cena? A primeira cena que a gente tem aí disponível é a cena da sala do trono e agora tem uma descrição peculiar. Aquele que está sentado no trono segura na mão um livro, e esse livro apontado aí como um livro de 7 selos. Bom, do que estamos falando aí? Qual é a cena em questão? Esse livro selado com 7 selos, que aparece aí, é um livro interessante, porque esse livro tem uma referência de pergunta que surge na sequência. Diz que um anjo forte e maravilhoso vai adiante
e proclama ao universo inteiro, numa frase retórica, quem pode abrir o livro, quem é considerado digno de abri-lo e de desfazer, desatar ou quebrar os seus selos. A coisa mais intrigante dessa cena é que aparece como resposta ao fato de que ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que fosse digno de abrir o livro ou quebrar seus selos. Por que essa cena sempre me chama a atenção? Porque quem está sentado no trono é Deus. Deus segura um livro selado com 7 selos. O anjo forte dessa cena é uma alusão bastante provável da pessoa do Espírito Santo. Há alguns momentos na história do livro de Apocalipse em que o Espírito Santo se adianta, tomando a figura de um anjo forte e proclama coisas importantes dentro do contexto histórico do cristianismo. Aqui parece ser bastante razoável que essa pessoa que proclama por todos os lugares quem é digno seja o Espírito Santo. A resposta é: ninguém foi achado digno. Por que é importante essa pergunta e por que ela chama a atenção? Porque a gente presume, até por uma questão direta, de que Deus, sendo Deus, tem a prerrogativa de poder todas as coisas. Ele está segurando um livro que consideraríamos nós, observando a cena, ele, como Deus, seria digno de abri-lo. Porém, a resposta foi de que ninguém foi achado digno, inclusive Deus, que está segurando o livro. Ou seja, tem algo muito peculiar, muito importante nesse livro para que nem Deus, nem o Espírito, que também é Deus, sejam considerados dignos de abrir o tal livro. Que coisa é essa que contém o livro de tão significativo, que justificaria uma resposta desta ordem, de que ninguém foi achado digno? Se a gente olhar a sequência dessa história, se a gente observar o que vem na sequência dessa história, há uma coisa que vai chamar a atenção na próxima parte da cena, que é o que acontece com João. Vamos para a leitura dos próximos 2 versos e ver o que acontece aí. Capítulo 5, os 2 próximos versos. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Eu continuo. Continua. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ou então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam de alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono é o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aos 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Perfeito. O que é interessante nessa segunda parte da cena é a identificação de um personagem que não estava até então na cena. Lembra que eu falei? Tem uma coisa estranha no capítulo 4. O Pai está lá, o Espírito está lá e Cristo não está. Quando
o Espírito Santo faz a proclamação: quem é digno de abrir o livro, desatar os seus selos, e a resposta é: ninguém foi achado digno. João começa a chorar e aparece na sequência da cena alguém. Um dos anciãos põe a mão no ombro dele e diz: calma, não chora. O leão da tribo de Judá acabou de vencer e está chegando para abrir o livro e desatar seus selos. E João enxuga as lágrimas e olha, e quando ele se dá conta, sai de trás do trono um cordeiro tal qual sido morto. Na sequência, esse cordeiro recebe o livro, ele é exaltado como digno, e a razão pela qual ele é digno aparece na tela. Aparece que esse que era digno comprou com seu sangue o direito de poder abrir o livro, e não só abrir o livro, mas comprou também todos aqueles que ele foi resgatar. Essa é a cena da sequência. A minha pergunta, sempre na leitura desse texto, é: que momento é esse no céu para o qual João é convidado a observar uma cena tão peculiar, tão distinta, tão diferente? Quando essa cena acontece e o que está por trás dela? A primeira coisa interessante dessa cena é que, se a gente vai ao final dela, aparece uma referência ali que nos dá a primeira pista da cena, do significado de tudo isso, principalmente do livro selado com 7 selos. Aparece lá no final da cena uma referência de que ele comprou com seu sangue aqueles que pode então chamar de seus e deu poder a eles para que reinem sobre a terra. Essa figura final do texto do capítulo 5, que foca naqueles que foram comprados e sobre o que reinarão, ela nos remete a uma cena bíblica de um texto do Antigo Testamento que referencia o ano do jubileu. Se a gente voltar lá atrás, nos textos clássicos das leis hebreias, e for observar lá naqueles textos, nas abordagens a respeito do ano do jubileu, no livro de Levíticos, a gente vai ter essa referência de maneira bem explícita, lá nos capítulos 24, 25, 26, no contexto geral dessa cena, mas principalmente o 25, a gente vai ter a referência do ano do jubileu. E o que era isso? O ano do jubileu era representado ou referenciado na cultura judaica, na cultura hebreia, por uma razão. Toda a estrutura hebreia, quando ocupou Canaã, recebeu enquanto ordenamento a possibilidade de usufruir da terra que foi repartida entre as tribos de Israel. Exceção feita a tribo de Levi, que é hospedada pela tribo de Calebe, todas as demais tribos recebem sua porção de terra e administram esse processo das suas porções de terra entre as diversas famílias que ocupavam o povo de Israel. Na regra do jubileu, o que estava explícito? Eles poderiam cultivar a terra durante um intervalo de 49 anos, e o 50º ano era chamado de ano do jubileu. Ao longo desses 49 anos, eles tinham intervalos de 7 em 7 anos em que a terra entrava em descanso sabático da terra. Portanto, eles plantavam 6 anos e a terra descansava um ano. Plantavam mais 6 anos e colhiam, a terra descansava mais um ano, e assim sucessivamente até o ano 49, e então chegava o jubileu. Do que se tratava o jubileu? O jubileu era uma garantia de que, se alguma coisa não desse certo no período de uso da terra, e alguma família, por condição de perdas ou dificuldades econômicas, tivesse que arrendar a terra ou vender a terra, a regra dizia que eles poderiam fazê-lo, porém, qualquer que comprasse a terra só poderia permanecer na posse da terra até o ano do jubileu. No ano do jubileu, todas as terras que tivessem sido compradas voltavam às famílias originais e passavam a integrar o patrimônio das famílias originais no sentido do uso da terra. Isso garantia que ninguém perdesse a terra. Poderia arrendar durante um tempo até recuperar-se financeiramente e depois voltava a terra para a família original. Na regra, também presente neste contexto do jubileu, havia uma figura importante. Ou seja, se alguém comprasse a terra, e aliás, um outro detalhe curioso, as terras tinham valores definidos, o valor era quanto ainda você tinha de uso da terra. Ou seja, se você comprasse na sequência dos 49 anos, você comprasse no primeiro dos 49 anos, você poderia usar a terra por 49 anos, o que significa que a terra custaria mais caro. Se você comprasse no final do período,
lá pelo ano 40 ou 35 da sequência, a terra valeria menos, porque você só teria um pedaço pequeno de tempo para cultivar. E, portanto, isso diminuía o valor do uso da terra. No ano 50, a terra voltaria para os seus donos. Porém, no intervalo entre a compra ou arrendamento e o ano do jubileu, havia uma figura na cultura hebreia, que é a figura do resgatador. E o resgatador tinha o direito de comprar a terra de volta para o seu dono original, pagando o valor devido do que ainda existia de tempo até o jubileu, e antecipando a devolução da terra. E o interessante é que não havia opção. Ou seja, se eu tivesse terra e tivesse vendido para alguém e surgisse um resgatador, aquele que comprou de mim a terra e está usando a terra, se aparecesse o resgatador, ele não tinha opção, ele tinha que vender para o resgatador pelo preço justo da terra. E esse resgatador trazia a terra de volta ao dono original e lhe entregava, porque ele era o resgatador. É aquele que pagou o resgate da terra para ela voltar ao seu dono original. Normalmente um parente ou uma pessoa de dentro do circuito familiar era aquela que aparecia como resgatador. A figura que a gente está vendo de Jesus nessa cena é exatamente essa. Ele comprou e ele coloca de volta aos donos originais o direito de reinar sobre a terra. É exatamente a figura do resgatador. Ou seja, esse texto nos chama a atenção de volta a um princípio vigente no contexto de Israel. A terra é de Deus, eu estou como aquele que recebeu de Deus o uso da terra, e uma vez que eu arrende por alguma situação, Deus me resgata. Essa é uma figura interessante, porque se a gente olhar a história da terra, a terra foi entregue a Adão em confiança, para que ele usasse a terra. Porém, Adão e Eva entregaram a posse da terra a um terceiro. E esse usurpou a terra. E está usando a terra. Vem a figura do resgatador e antecipa o resgate da terra para devolvê-la aos seus verdadeiros donos. Esse é o desenho que começa a se formar no capítulo 5, nesse primeiro olhar. Porém, há um outro olhar igualmente interessante nessa cena, que é a pergunta feita: quem é digno? E a resposta dada é: não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E a cena seguinte a isso é o cordeiro tal qual sido morto entrando em cena na sala do trono e recebendo o livro. A pergunta é: que momento isso nos faz lembrar? O momento peculiar dessa cena tem a ver com esta outra cena. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento em particular tem a ver com a Páscoa. Se a gente observar a Páscoa, particularmente nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está próximo do período da Páscoa. Independente de quando você vai assisti-lo, mas nesse momento em particular que a gente está gravando, nós estamos perto dela, coincidentemente. O que é a Páscoa? A Páscoa remete a dois elementos principais na cultura hebreia e na cultura cristã. Na cultura hebreia, como elemento de fundo, a Páscoa é a libertação do povo do Egito. E ela é comemorada a partir daquilo que marcou a libertação. A morte de um cordeiro, o pintar dos umbrais da porta com sangue e a libertação de Israel. E assim a Páscoa é celebrada continuamente pelo povo de Israel dentro desse contexto de libertação do Egito. Se a gente olha a sequência disso e vai para o modelo cristão da Páscoa, a Páscoa para nós remete a uma outra figura de libertação, que é o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro de Deus, Cristo, morrendo na cruz e libertando a humanidade do pecado. Porém, quando eu leio o capítulo 5 de Apocalipse, eu sou obrigado também a lembrar da Páscoa, mas por uma outra perspectiva, que não só a Páscoa no sentido da morte de Jesus, mas a Páscoa sob a perspectiva de algo que o mundo, com o passar do tempo, foi se esquecendo. E particularmente o texto do capítulo 5 nos faz lembrar disso. Que coisas são essas que o mundo esqueceu? Uma primeira referência importante de coisas que o mundo esqueceu e que é chamado a atenção nesse momento Páscoa, em particular, é o fato de que Deus não perdoa pecados. E, aliás, nem gosta
de fazê-lo. Do que estamos falando? Se a morte de Cristo é sempre referenciada como algo que perdoa os pecados. O interessante desse momento cruz é que a Páscoa me faz lembrar que a graça concedida por Cristo não é de graça. Ela é concedida por graça e, para mim, ela é ofertada em graça, mas ela tem preço. Ou seja, Deus não gosta de perdoar, tem a ver com o fato de que toda vez que o perdão entra em cena, é o Filho dele que está na cruz. E, portanto, dizer que Deus gosta de perdoar é o mesmo que dizer que Deus é sádico. Na realidade, Deus se sacrifica para perdoar. Deus preferia que o perdão jamais fosse necessário e que todas as coisas tivessem caminhado no paradigma da perfeição. Mas já que o pecado entrou, Deus se dispõe a perdoar, ainda que isso o machuque, ainda que isso doa. E essa é a primeira coisa importante de se lembrar quando olhamos para a Páscoa. A Páscoa quebra uma lógica, às vezes nociva, dentro da estrutura cristã, que é a lógica do perdão na perspectiva de algo que é de graça. Sim, é ofertado por graça, mas teve um preço. Pecado não se perdoa, pecado se paga. E o preço desse pagamento foi a cruz. O preço caro desse pagamento foi a morte do Cordeiro. Quando a figura do Cordeiro, tal qual sido morto, adentra a sala do trono, e aquele silêncio que inunda o trono num primeiro momento, e depois a exultação de toda a plateia, cantando e louvando, digno é o Cordeiro que foi morto, é o reconhecimento do tamanho do sacrifício. Porém, há mais coisa nessa cena, que outros elementos estão presentes nessa cena e que vale a pena ser lembrado. Próximo elemento não está no livro de Apocalipse, está no personagem que foi convidado. Percebe que o texto começou lá no capítulo 4 com um convite. João, sobe até aqui e eu vou te mostrar algumas coisas, você vai ver o que de fato aconteceu. E João vai para um momento peculiar no céu, onde ele tem a oportunidade de olhar os bastidores do que foi o sacrifício de Cristo. Dentro desse contexto, a gente precisa olhar onde João estava, para entender o que João viu e o que ele passou nesse capítulo 4 e 5. Vamos a João, no capítulo 20. Abre o texto lá. E o capítulo 20 de João vai trazer para a gente uma outra perspectiva, um outro desenho, um outro momento em particular de toda essa cena. Se alguém puder encontrar lá, João capítulo 20, e compartilhar com a gente a leitura, vamos acompanhar os bastidores dessa cena, o que estava acontecendo do outro lado da cena. João capítulo 20, No versos primeiro de dia 1 da a 10. semana. Pode ler. Versos de? 1 a 10. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. O que essa cena mostra para mim de interessante? Lembra, João foi convidado à sala do trono. O outro lado dessa cena é algo que João conhece e ele mesmo relatou. João capítulo 20. O que tinha acontecido naquele fim de semana de Páscoa, quando Cristo
passa pelo julgamento desde a quinta-feira, é crucificado, morto, sepultado ao fim daquela sexta-feira, na véspera do sábado, o grande sábado naquele contexto, porque era um sábado de Páscoa, ou seja, a junção de um sábado festivo com um sábado no sentido semanal. Essa estrutura toda leva a um contexto. A frustração dos discípulos e o desespero deles por terem perdido as referências. De repente chega uma notícia, e essa notícia dá conta de que o túmulo está vazio. Quem noticia isso é Maria Madalena. De posse dessa notícia, os 2 discípulos saem correndo naquela madrugada, agora já na parte da manhã, início da manhã, saem correndo em direção ao túmulo. Maria, que já havia ido e voltado para contar a notícia, vai atrás, mas vai no seu próprio ritmo, porque já andou esse percurso mais de uma vez. João corre mais, é mais novo do que Pedro e chega primeiro, mas não tem coragem de entrar no túmulo. Pedro chega depois, passa batido e entra no túmulo. Os 2 viram a mesma cena. João primeiro olha e vê o túmulo vazio e vê os lençóis. Pedro passa direto e entra, e aí ele vê detalhes dos lençóis. E essa é uma outra coisa interessante do texto, ou seja, o texto dá conta para nós de que Deus se importa com detalhes. De que detalhes estamos falando? Quando Pedro entrou no túmulo, ele viu os lençóis de um lado e o que cobria o rosto de Jesus dobrado ou enrolado, depende da tradução que você tem, posto à parte. A primeira impressão que todos tinham quando a notícia se espalhou de que o túmulo estava vazio é de que alguém houvesse entrado e roubado o corpo de Jesus, talvez até alguém com má intenção, seja entre os escribas, fariseus, os sacerdotes, ou mesmo os soldados romanos. Mas o fato é que algo chamou a atenção. Os lençóis estão dobrados. Quem rouba um corpo não toma o cuidado de organizar os lençóis. Mas Deus sim. E essa também é uma cena interessante de se observar em detalhe. Ou seja, houve um cuidado especial com a cena, e esse cuidado deu conta de que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Esse é o contexto de João. Do outro lado da cena, a gente tem o contexto do céu. E no céu, a gente é chamado a observar o que está por trás das cortinas, enquanto esta cena que João relatou no capítulo 20 do seu evangelho está acontecendo. Ou seja, 2 eventos estão correndo em paralelo. De um lado, a morte de Cristo, do outro lado, a sala do trono assistindo o contexto. Ou seja, as pessoas na sala do trono, aguardando a resposta afirmativa da pergunta que foi feita, quem é digno, tem um hiato, tem um vácuo. Esse hiato, esse vácuo é corrigido quando uma figura entra na sala do trono, e a figura que entra na sala do trono é o leão da tribo de Judá ou o cordeiro, tal qual sido morto, porque as 2 frases são usadas naquele contexto. Quando alguém põe a mão no ombro de João e diz, calma, fique tranquilo, não precisa desesperar, o leão da tribo de Judá venceu, quando João recobra seu modelo emocional e olha para o trono, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro, tal qual morto, tal qual sido morto, ou seja, ainda com as marcas de quem acabou de ser imolado. A figura é grotesca quando a gente pensa na forma da descrição, mas ela tem uma representação forte, que é a representação de um cordeiro que acabou de ser imolado e ainda está sangrando, está com as marcas. Essa é a cena que João vê. O que significa que a gente consegue entender por que a resposta da pergunta quem é digno foi silêncio. Se quem era digno era o cordeiro, há só um momento em que não seria achado ninguém, nem na terra, nem no céu, nem embaixo da terra, que fosse digno de abrir o livro. Isso nos leva a um outro aspecto importante dessa mesma Páscoa, que é o dia que o mundo preferiu esquecer. A gente celebra a ressurreição de Cristo, a gente celebra a morte de Cristo lá na sexta-feira, mas a gente não celebra o silêncio daquele sábado. A gente não lembra da Páscoa no silêncio daquele sábado, e esse dia que o mundo preferiu esquecer é o dia que o céu não esqueceu.
E não esqueceu, porque naquele dia é que sai a pergunta: quem é digno? É naquele dia que João é chamado para olhar o que estava acontecendo no céu, enquanto esperavam a resposta afirmativa de alguém que viria para abrir o livro. E esse momento em especial, o descanso daquele sábado, é o momento mais importante da semana. O momento mais importante não é quando o cordeiro chega e a festa acontece. O momento mais importante é a resposta silenciosa de ninguém foi achado digno. Ou seja, o preço foi pago, mas há algo a acontecer. Esse algo para acontecer é o comparecimento do cordeiro diante do trono do Pai para ser considerado digno o sacrifício. Mas a parte central desse sacrifício é aquele silêncio do sábado. Porque o mundo preferiu esquecer. Porque esse silêncio do sábado reproduz para o universo inteiro, em um grito silencioso, o que significa adoração. O tema central do livro de Apocalipse. E a adoração tem dia, momento e pessoa para acontecer. Desde que a terra foi criada. O clamor de santo, santo, santo tem um momento peculiar para acontecer, no sentido da visão dos que adoram a Deus. Essa figura é tão importante que, se a gente vai ao final do livro de Isaías, ela aparece lá como uma referência por toda a eternidade, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra. Toda a carne virá diante de Deus no seu santo monte para adorá-lo. Tal é a importância disso. E por isso a pergunta que ecoa com a resposta silenciosa, ela é vital. Tanto é vital que no livro de Apocalipse você vai ter essa figura repetida várias vezes. 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 pragas, como um grito silencioso do livro de Apocalipse, retórico do livro de Apocalipse, para esse momento que o mundo preferiu esquecer. Dentro dessa condição é que aparece, então, a figura daquele que é o cordeiro, e este que é o cordeiro abre o livro, quebra os selos, tem como sua prerrogativa poder fazê-lo. Porém, tem algo estranho na cena, igualmente curioso. Se a gente observa, entre o grito, a resposta de ninguém é digno, e depois alguém pondo a mão no ombro de João e dizendo: fica tranquilo, o leão da tribo de Judá venceu e já vai chegar. Este já vai chegar mostra um momento de espera. Afinal de contas, é estranho pensar que Cristo ressuscita e tem latência de tempo para chegar no céu. Afinal de contas, se a gente olhar Daniel, por exemplo, lá no capítulo 9, quando Daniel começa a fazer a sua oração e está pelo meio dela, 4 ou 5 minutos da oração, vem um anjo e põe a mão no ombro dele e diz: pode parar, não precisa mais orar porque a tua resposta já chegou. E se a gente avalia a velocidade disso, a velocidade da resposta, é igualmente presumível de que a ida de Jesus para o céu teria a mesma possibilidade de velocidade. Mas não, há um hiato, há um momento de espera, há um compasso de espera no céu pela chegada de Jesus. E eu fico me perguntando o que fez o céu esperar. É importante a gente observar que o céu está todinho pronto para a festa, o céu está todinho preparado para a cena que vai se seguir, mas o que a gente vê é um hiato, é um tempo de espera. Que tempo de espera é esse? Vamos a João 20 de novo, a sequência da cena. Lá no capítulo 20 de João, a partir do verso 11, a gente tem a outra parte da cena, que agora, no céu, João tem a possibilidade de lembrar e a possibilidade de entender por uma outra perspectiva. Que diz lá? Se alguém puder ler, por favor. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram.
Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Então disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Perfeito. Ao cair da tarde. Até aí tá bom. Percebe o que aconteceu? Jesus ressuscita naquela madrugada, os soldados caem por terra, os soldados fogem, encontram depois os sacerdotes, acontece todas aquelas cenas que a gente já conhece. Enquanto isso, Maria chegou ao túmulo e o túmulo está vazio. As mulheres chegaram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Maria voltou para contar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Eles vieram até o túmulo para ver e conferiram que estava vazio. Maria chega logo depois e fica parada ali no túmulo, numa situação de desespero. Onde será que puseram o corpo de Jesus? E ela vê dentro do túmulo 2 anjos. Acontece o diálogo primeiro, acontece a primeira referência. Depois o que a gente tem? A figura do jardineiro, que na realidade é Cristo. A conversa inicial até que Jesus a chama pelo nome. E quando a chama pelo nome, acontece uma cena também biblicamente linda, que é a cena de que minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E quando Jesus chama Maria pelo nome, ela sabe quem é. E aí diz, mestre, e ele dá um recado. Qual é o recado? Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, do momento da ressurreição até este momento, Jesus ainda não tinha ido ao céu. O que significa dizer que aquele tempo de latência que leva João ao desespero, agora que ele está vendo a cena por uma outra perspectiva, tem uma causa. E a causa tem a ver com uma cena que está acontecendo em outro lugar. Lugar esse que João sabia, mas não tinha se dado conta, porque ele só via um lado dessa história. E agora, tendo a chance de ver o outro lado, por trás das cortinas dessa história, a história que ele mesmo relata nos evangelhos assume um outro contexto. Havia uma pessoa que necessitava de uma confirmação. Havia uma pessoa que necessitava de um abraço, e por isso o céu podia esperar. O céu podia esperar porque essa pessoa estava desesperada no túmulo, e essa pessoa precisava encontrar o jardineiro. Essa é uma cena fantástica quando você junta esses dois textos. E somado ao que significa o jubileu lá atrás, ela se completa. Como agora a cena de Apocalipse, que é possível entender por aquele que foi convidado a olhar a cena por uma outra perspectiva. Ou seja, o céu inteiro podia esperar, porque alguém na Terra precisava de um abraço. Isso significa que o amor de Deus vai para muito além do que só, entre aspas, a palavra só, o perdão. Há muito mais coisa envolvida no que o pecado provocou. E Deus se atenta de cada uma dessas coisas. Inclusive as necessidades emocionais de alguém que precisa de um abraço, ainda que o céu, na sua festa, precise esperar. Quando essa cena se completa e então Cristo chega, todo esse contexto de adoração para João tem uma perspectiva diferente. Porque agora as coisas se conectam. Agora a história chega para João à sua conclusão. O que essa história também nos ensina. Nos ensina que o resgatador nos alcançou e, mais do que isso, o resgatador cumpre o que promete. E isso fecha a cena por completo, quando a gente se lembra que todas as promessas de Deus foram cumpridas. Lembra que Cristo vira para Maria e diz, eu vou para o meu Pai, conta para os discípulos que eu estou vivo e depois eu vou encontrar com eles. O que é interessante na Bíblia, a Bíblia inteira está baseada em promessas de Cristo.
Gênesis 3,15 tem a primeira dessas promessas, mas ela é antecedida por outra promessa. A promessa de que Deus viria toda a virada do dia para despedir-se dos seus filhos e colocá-los para dormir, entre aspas, a ilustração. Como a gente faz com as crianças, e antes de dormir, vai lá, puxa o cobertor, ora com elas e se despede. Isso era o contexto comum de Adão e Eva. Tanto era comum que quando eles pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder, porque eles sabiam que na viração do dia, Cristo estaria lá. E com vergonha se esconderam. Ou seja, desde o início, mesmo no mundo sem pecado, a promessa de Deus vir ao mundo é uma promessa real e vigente. Daí para frente, toda a Bíblia ela é pautada em promessas. Em Gênesis 3,15, a gente encontra a promessa de que ele viria para morrer como um cordeiro e libertar do pecado os seus filhos. Ele prometeu, a história seguiu seu curso. Pouco mais de 4.000 anos depois, a gente enxerga Cristo cumprindo a promessa. Ele prometeu, ele veio. Se a gente vê Jesus conversando com Maria, ele pede, vai e conta aos outros, daqui a pouco eu os encontro. Ele prometeu, e você vai ver um pouquinho mais à frente no relato, que no caminho de Emaús ele cumpre a promessa e ele veio e se apresentou aos discípulos. Se você olha a sequência da história, você vai ver Jesus se despedindo dos discípulos, subindo nas nuvens do céu, na ascensão, e enquanto eles estão olhando para cima, 2 anjos olham para eles e falam que vocês estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, virá nas nuvens do céu outra vez. Pergunta é, ele prometeu? Ele vai cumprir? Desde essa cena até hoje, a gente espera o cumprimento dessa promessa, e Apocalipse 3,20 retratava o que a gente tem no intervalo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aquele que vencer, então darei, sentar-se no meu trono, assim como o Pai me deu a possibilidade de sentar-me no meu trono. Essa referência é interessante. Em primeiro lugar, porque mostra um processo contínuo de espera. Espera essa que é pautada na promessa, que já foi cumprida várias vezes antes, para a gente não ter dúvida de que a última também se cumprirá. Mas a grande questão é o que eu faço no intervalo. Esse ato do capítulo 4 e 5, abrindo um livro de 7 selos, que a gente vai ter a oportunidade de estudá-lo na sequência, quando entrarmos no sentido de cada um dos selos, traz como referência uma coisa significativa. Deus nos comprou, Deus nos coloca de novo para reinar na terra que, como criação, foi feita para nós. Mas até que isso aconteça, a gente espera. E enquanto esperamos, temos coisa para fazer. Enquanto esperamos, temos coisas para responder. Espero que a gente consiga escutar, se não, depois você vê no vídeo gravado, mas estou falando agora, obviamente, para o pessoal que está ao vivo aqui nesse momento da gravação, mas, de alguma maneira, para mim, essa música representa exatamente este contexto, exatamente o que está por trás dessas cenas, exatamente o que está por trás de tudo isso que João teve a chance de, pelos bastidores, agora compreender. E, mais do que isso, essa música traz para a gente o que a gente faz enquanto espera, o que a gente faz enquanto fica aguardando o cumprimento da última das promessas. Compartilho com vocês a letra dessa música e pensa nela enquanto a gente reflete em tudo isso que a gente estudou até esse momento. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo,
pois são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. O que é interessante dessa cena e provocação é a pergunta que fica no nosso contexto ecoando: o que fazemos enquanto Ele não vem? Que a realidade da nossa vida seja a realidade do que escutamos na música e seja a realidade do que a Bíblia espera que façamos enquanto Ele não vem. Sigamos apressando, sigamos anunciando as coisas importantes dessa boa nova até que Ele vem. Que essa seja a sua realidade, a minha é o que eu desejo para você, até que possamos encontrar com Ele definitivamente no cumprimento final dessa cena. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela promessa, pelas muitas promessas já cumpridas
que nos fazem ter a certeza de que a última promessa, a mais maravilhosa de todos, será cumprida definitivamente. Te agradecemos pela oportunidade de vermos o último tempo da história dessa promessa e principalmente por entendermos que estamos bem perto do cumprimento final de tudo isso. Dá, Senhor, que tenhamos fé, que tenhamos a força e a presença do Espírito Santo para nos ajudar na proclamação da tua mensagem, na proclamação desta promessa e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.